Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 31ª rodada. Finalzinho do Brasileirão e finalzinho da temporada. Só não vai ser final da temporada porque ainda temos aí, provavelmente teremos uma final brasileira na Libertadores, poderemos ter final brasileira na Sul-Americana. A Sul-Americana está um pouquinho mais complicado, que os dois times que estão na Sul-Americana acabaram empatando a primeira em casa, vão ter que decidir fora, no caso o Cruzeiro e o Corinthians vão ter que decidir fora, mas poderemos ter uma final brasileira, né? Também na Sul-Americana, e aí quem ganhar a Libertadores, entre os dois brasileiros, que é Botafogo e Atlético Mineiro, e ainda tem, né, o Mundial. Então, para a temporada vai demorar um pouquinho mais para terminar, para um dos brasileiros, na minha opinião, Atlético Mineiro e Botafogo, e aí, minha opinião, acho que Botafogo, né, vai demorar um pouquinho mais, né, vai terminar um pouquinho mais. Mas a temporada no Brasil, já está para terminar, porque falta aí 7 rodadas, vai faltar 7 rodadas para terminar. Nessa rodada 31ª, já algumas polêmicas, né, de arbitragem e um jogo em tela que está aqui na descrição. Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0. Tem uma situação, a situação não é polêmica, tá? Mas se você for analisar no macro pode dar problema. E aí eu vou explicar o meu ponto de vista, que obviamente quando aconteceu, um monte de gente deve ter pensado exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, o jogo em tela é Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0. Atlético Paranaense vivendo um momento muito complicado no ano do seu centenário, mas os meus amigos torcedores do Atlético, do Furacão, né? Eu falei isso lá no início do ano. Eu falei, olha, ano de centenário é complicado, hein? Ano de centenário é complicado, as coisas costumam não funcionar direito. Aí alguns falaram que eu estava secando, né? Tá gorando, coisa e tal. Não é. Todos os centenários dá problema. E eu tenho certeza que passando esse centenário, você, meu amigo torcedor do Furacão, vai falar isso para outros. Quando tiver um time fazendo 100 anos, vai falar, ó, abre o olho, o centenário é complicado. E sempre é muito complicado, sinceramente não sei porquê. E o Furacão nessa situação, na zona de rebaixamento, jogando contra o Cruzeiro, que nitidamente ia poupar, porque tem um jogo da Sul-Americana. Então era uma chance em casa do Furacão fazer 3 pontos, e ainda tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro, que eu não sei quando vai ser. Acho que também em casa, se eu não estiver enganado. Acho que na próxima partida do Furacão tem um confronto direto contra o Vitória, que ganhou do Fluminense em casa. Vitória não vai ser fácil para ganhar. Já vou avisando a torcida do Furacão, tá? Porque eu conheço pelo WhatsApp lá. Tudo bem que eu estou meio fora do WhatsApp. O meu celular onde está o WhatsApp deu um problema. Eu estou providenciando um outro celular. Mas costuma desdenhar. A torcida do Furacão costuma desdenhar. Quem é o Vitória? Quem é o Vitória? Eu já escutei isso. Tá? Cuidado. O time do Vitória não está na zona do rebaixamento. O time do Vitória é muito consciente do que é a tarefa dele no Brasileirão 2024. De todos os times que estão brigando contra o rebaixamento, o Vitória é o mais consciente, é o mentalmente mais forte. Então, não ache que por ser o Vitória, que acabou de subir da Série A, da Série B para a Série A, que vai ser moleza, não. Vai ser muito, mas muito mais difícil do que esse jogo com o Cruzeiro, que o Cruzeiro jogou com o time reserva e com 1 a menos de 90 minutos. É só um aviso, não estou gorando nada. É só um aviso de quem manda o papo reto. Beleza? Então, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0. É sobre esse jogo que a gente vai falar e sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, que está feliz, aliviado, e você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que deu uma
ficou cabisbaixo, mas tem que entender, né? Deu a prioridade ali à Sul-Americana, tudo bem, que o Diniz não vem fazendo um trabalho dos mais louváveis. Vamos dizer assim, ele está há pouco tempo, mas o trabalho do Diniz já está começando a ser bem questionável. Bem questionável. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver falando live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se fiel que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos pegar aqui logo a classificação. Bom, com esta vitória, o Atlético Paranaense pula para a 15ª colocação com 34 pontos. Estava na zona de rebaixamento na 18ª, né? Vamos lembrar ainda que o Corinthians ainda vai jogar. O Cuiabá ainda vai jogar, mas o Cuiabá não é problema para o Atlético Paranaense. O problema para o Atlético Paranaense é o Corinthians. Tá? Se o Corinthians ganhar, vai a 35. Passa o Atlético Paranaense. Só que o Bragantino é o 16º. Ou seja, o Atlético Paranaense nessa rodada não volta para o zona de rebaixamento. Porque o Juventude já jogou e perdeu. Então, é o 17º. O Corinthians passa no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai para 16º, o Bragantino vai para 17º, o Juventude vai para 18º. Tá? Então, o Atlético Paranaense vai terminar a 31ª rodada fora da zona de rebaixamento. Ou na 15ª colocação, ou na 16ª. Mas o mais importante é que está fora da zona de rebaixamento. E tem um jogo a menos. Um jogo a menos que pode ser... Pode não. É muito decisivo nessa reta final. E o Cruzeiro, que está disputando outro campeonato. O Campeonato do Atlético Paranaense é um. O do Cruzeiro é outro. O Cruzeiro está lá na 8ª colocação com 44 pontos. Não briga por G4, o Cruzeiro. O Cruzeiro vai depender do que acontecer na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana. Que se virar ali um G8, quem sabe o Cruzeiro pega para a Libertadores. Hoje, exemplo, se o Flamengo ganha a Libertadores, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, já vira G7. Se o Botafogo ganha a Libertadores, vira G8. Hoje o Cruzeiro estaria na pré-Libertadores, porque é o 8º colocado. Então, o Cruzeiro ali está naquela pegada de pré-Libertadores. Se tivesse vencido, teria ido a 47 pontos. Teria passado o Bahia, ia para a 7ª colocação, ia colocar uma pressão no Bahia, que tem um jogo contra o Vasco, fora de casa. Mas o que pode acontecer com o Cruzeiro é o Cruzeiro ver o Bahia abrir e aí o Cruzeiro ficar apenas contando com G8, porque nem para o G7 já vai começar a ficar difícil para o Cruzeiro. A não ser que o Cruzeiro chegue à final da Sul-Americana e ganhe a Sul-Americana. E aí também ele vai direto para Libertadores. E aí vamos para o jogo. Cara, amigo torcedor do Furacão, cada um tem a sua opinião, né? Cada um vê de uma maneira. Para mim, na minha opinião, para mim, foi um erro o Atlético Paranaense contratar o Lúcio de novo para treinador. Ainda mais no momento difícil que ele está vivendo. Magalhães, mas tem muitos times aí que estão com treinadores novos. Beleza. Mas o último trabalho do Lúcio aí no Atlético Paranaense não foi bom. E aí ele saiu, eu vi ele como assistente técnico, não me lembro aonde. Acho que foi no Inter, sei lá. Acho que precisava de um treinador mais cascudo. Mas o Lúcio tem identidade com o clube, para coisa e tal, mas eu penso pelo lado técnico. Técnico, tático. Eu não contrataria. Mas eu não sei mais do que o presidente do Atlético Paranaense. É simplesmente uma opinião minha. Magalhães, tu tá falando isso depois do Atlético Paranaense meter 3-0 no Cruzeiro? Então vamos lá, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. Olha só, eu não tô
querendo baixar a bola do Atlético Paranaense, não é nada disso. Eu estou sendo curto e grosso. Tá? O Atlético Paranaense jogou contra o time reserva do Cruzeiro. Reserva do Cruzeiro. O Cruzeiro já não vive um momento bom com o time titular. Beleza? A gente pega aqui, ó, o Cruzeiro nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Está muito parecido com o Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos só ganhou um, que é esse. E o Cruzeiro estava com o time reserva. E aí, com 3 segundos, o Cruzeiro tem um jogador expulso. Quando eu falei sobre um lance polêmico, o lance polêmico não é a expulsão no meu ponto de vista. A bola sai, o cara pula, larga, deixa o cotovelo, deixa o braço, acerta lá a cara, pescoço, peito, sei lá. E aí esse lance expulsam. É um protocolo. Tá? É um protocolo. E aí o jogador é expulso com 3 segundos. Qual é a polêmica, na minha visão, né? E que eu tenho certeza que muita gente vai falar. Muita gente vai falar. A polêmica é o seguinte, né? Em relação a apostas. Em relação a apostas. Pô, tu ser expulso com 3 segundos? No primeiro lance? Tu já larga o braço? Eu tenho certeza que se fosse ao contrário, eu ia desconfiar também. Porra, cara, com 3 segundos, o cara larga o braço e é expulso? Eu não sei o que vocês acham. Mas eu e quem estava vendo o jogo comigo falou, porra, bicho, a expulsão foi correta. Agora, não tinha nem iniciado o jogo. Direito, pô. Se tem um lance que você pode colocar como suspeita, esse lance é esse lance da expulsão, na minha visão. Cada um tem sua visão, mas a expulsão foi justa. E aí, como é que você vai julgar o que o Cruzeiro jogou e julgar o que o Atlético Paranaense jogou se o Atlético Paranaense ficou 90 minutos com um time a mais, com um jogador a mais? Não tem como você avaliar. Não dá para você falar, não, mas o Atlético Paranaense jogou muito bem, porque tem times que jogam com um a menos e vão muito bem. O Flamengo jogou com um a menos contra o Corinthians na Copa do Brasil e conseguiu segurar o Corinthians. Teve times que jogaram com um a menos e conseguiram ganhar, para coisa e tal. Sim. Mas você avaliar uma situação dessa, você jogando em casa, com um jogador a mais, e o time adversário todo reserva, não é parâmetro. Se a torcida do Atlético Paranaense, o treinador e os jogadores tiverem isso como parâmetro, vão estar cometendo um erro. Porque esse Cruzeiro que entrou contra o Atlético Paranaense não é parâmetro. Se fosse o titular. Não, se fosse o titular, mesmo com jogador a menos, seria parâmetro. Agora, o time reserva com a menos, não é parâmetro. É essa a minha visão. Não estou desdenhando de nada. Só estou mandando o papo reto. Mas o que mais importa para o Furacão, sinceramente, não é se está jogando bem ou se jogando mal. Porque hoje fez uma partida boa. Diante das circunstâncias. 11 homens contra 10 desde o início do jogo. Desde a apito inicial. E aí faz um gol com paro de cabeça no primeiro tempo. No segundo tempo, logo que começa o jogo, o Julimar faz mais um. E o Nicão, no final, lá pelos 35, 36 minutos, fecha o caixão, fazendo o terceiro gol. Não tenho que contestar a vitória. Tu pega aqui os números. O Atlético Paranaense deu 19 chutes, 6 em direção ao gol. O Cruzeiro deu 2 chutes. Teve os 2 contra-ataques no segundo tempo. Em direção ao gol, não deu nenhum. Posse de bola, 58. Era para a posse de bola do Atlético Paranaense ser maior. É disso que eu estou falando, olha só. A posse de bola do Atlético Paranaense foi 58%. Era para ter sido muito maior. Muito maior. Contra um time que estava com menos 1,
E um time sem encaixe, era um time reserva. E ter 60% era para o Atlético Paranaense ter uns 80% de posse de bola. Aí precisão nos passes, 88, 81, faltas 14-14, acho que um número muito alto de faltas, principalmente do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense jogando com um a mais e fazer 14 faltas, para mim é um exagero. Não estou pegando pesado, tá? Só estou sendo realista, tá? E aí, escanteios 7 para um lado e 1 para o outro. Então, cara, não tem muito o que falar do jogo. Foi um ataque contra a defesa o tempo praticamente inteiro. O Cruzeiro não fez basicamente nada, foi tentar se defender e perder de pouco. Mas, para mim, o mais importante é que não caiam num erro de colocar esse jogo como parâmetro. Não é parâmetro. Foi uma vitória justa, incontestável, mas não é parâmetro. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.